Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, onde eu te ensino técnicas que vão dobrar a tua velocidade e ainda te tornar um profissional diferenciado no mercado. Seguindo na série de aplicação de técnicas de DDD com arquitetura limpa, na semana passada eu te mostrei um pouco do impacto do uso dessas duas abordagens no desenvolvimento de aplicações. Comecei com o desenvolvimento, eu vou até já para não perder mais tempo. Apresentei o caso que a gente vai trabalhar, né? E comecei a escrita de alguns testes e modelando os primeiros objetos do nosso domínio. Modelei uma entidade, apresentei para vocês os primeiros, para você o primeiro padrão, né? Aliás, os primeiros padrões, entidade, onde eu modelei um produto, a entidade produto, que tem 3 atributos: descrição, nome, peso. Esses atributos estão encapsulados em VO e vocês hoje vão começar a entender ou a visualizar um pouco melhor o porquê do encapsulamento das propriedades da entidade em Value Object na abordagem modelo de domínio e para a construção da aplicação como um todo. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Aliás, aproveitando, deixa eu voltar aqui, minha cara. Então, aproveitando, antes disso, eu quero que vocês reparem algumas coisas aqui nesse projeto. Eu só tenho 2 projetos. Eu não criei aqui persistência API, camada de negócio, enfim, camada de utilidades. Eu não criei nada disso. Porque nesse momento não é relevante para o que eu estou fazendo dentro da aplicação. Se vocês observaram, eu estou basicamente olhando o caso de uso, olhando a aplicação a ser desenvolvida, identificando os objetos de negócio, as regras que cada objeto traz consigo e quais entidades farão parte dos contextos que eventualmente eu vá trabalhar dentro dessa aplicação que eu estou desenvolvendo, né? Então, eu estou entendendo o domínio, eu estou entendendo as relações e, através dos testes, criando representações dessas relações e dessas regras de forma explícita. Ou seja, eu estou escrevendo bastante código, mas esse código ele está diretamente ligado a uma regra do negócio. Ou seja, eu não estou pensando, como eu vou resolver o problema. Não. Eu estou com, basicamente, um desafio técnico que eu puxei o TheFlow para me ajudar a resolver. E aí vocês vão hoje conhecer mais alguns recursos dele que estão me apoiando nesse desenvolvimento e que ajudam a acelerar, né, ainda mais o desenvolvimento, né? É por isso que eu prego muito que vocês desenvolvam os seus frameworks, criem as suas infraestruturas com base em outras tecnologias, mas sem amarrar ao negócio. Criem camadas. Em algum momento, claro que ficará amarrado ao negócio, mas evolua gradativamente na matriz de maturidade, né? Ou seja, mantenha as suas opções abertas, mas melhore a sua fundação para que você consiga entregar valor num ciclo menor de tempo, sempre. Beleza? Projetinho simples, os outros projetos vão surgir, não se preocupa que ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Então tá, bora maximizar aqui, tem muito código aí para eu escrever hoje. Então, revisando aqui, o que eu tenho? Deixa eu rodar os testes antes de mais nada, só para ver se está tudo do jeito que eu deixei. Opa, alguma coisa quebrou aqui. Aliás, algumas coisas quebraram aqui. Então aqui ó, eu tenho os testes. Beleza, vamos ver o que aconteceu aqui. O nome não está válido. O nome não está válido. Nome inválido. Cadê
product name invalid. Se válido é true, não pode ser true. Ah, olha só. Então tá, vamos lá. Então, eu acabei me adiantando aqui. E eu vou deletar esse, porque ele está duplicado com o empty. E então vamos lá. O que ele falhou aqui? Eu tentei construir um nome de produto vazio. Qual é a regra dele aqui? Ele não tem regra ainda. Vamos ver. Ó, não tem nenhuma regra de negócio aqui. Então, vamos ver aqui de novo nosso teste. Esperado. O esperado é falso, mas ele veio true. Ou seja, então a gente caiu naquele primeira etapa do ciclo de desenvolvimento de um teste com TDD, ou seja, implemente o teste que você quer e escreva o código para fazer esse teste passar. Né? Então, vamos lá, o que é aqui? Eu espero que seja falso quando a entrada seja vazia. Isso faz sentido para o nosso negócio? Bora olhar aqui. O nome deve ser único na base. Bom, se ele é único, ele precisa existir. Então não faz sentido que eu tenha um nome de produto que não exista, né? Então vamos validar aqui, fazer a validação básica de vazio, de nulo e branco. E agora vem mais uma partezinha do Dflow aqui. Propagação de erros. Existem algumas abordagens para propagação de erro. Eu prefiro o nome requerido. Então, assim, eu gosto de não usar exceções para controle de fluxo da aplicação. Então, o conceito de guard, ele quebra. O conceito de guard é o quê? Ele protege a criação, ele protege um fluxo e como é que ele protege? Né? Ele para a execução quando ele chega naquela determinada regra que você mapeou. Eu prefiro seguir a execução para o fluxo de tratamento de erro. Ou seja, então o que está acontecendo aqui? Eu escrevi a regra de negócio que vai verificar se ele é nulo ou se ele é vazio, né? Ou se está com espaço, enfim. E caso esteja, ele vai alimentar no meu VO um erro, uma falha, e ele vai me falar qual é o nome aqui. Então, o nome, eu posso, se eu quiser usar o nome do tipo, né? Aqui também posso, se quiser. Então, enfim, você pode modelar aqui os erros, né, da forma que você quiser. E aí, se vocês observarem, eu usei aqui uma propriedade status. Então, vamos dar uma olhadinha nessa propriedade status. Da onde vem essa propriedade status? Ou seja, ela vem do meu VO base, ou seja, do componente que está viabilizando ou estendendo as capacidades do VO que eu estou efetivamente usando. Um implementa o factoring, a comparação, né, do valor para mim, e eu estendi, incluindo o suporte, a coleta de erros. Mas o que é essa coleta de erro? Por que eu fiz isso aqui? Vocês lembram que eu já, quando, acho que foi não sei se foi no primeiro vídeo da série, eu falei que haviam vários tipos de regras mais perto da aplicação, regras mais perto do negócio, né? E regras que ficam dentro do seu VO são regras de contrato, ou seja, ele vai verificar se aquele valor é compatível com as regras do valor definidas pelo VO. Né? No caso aqui, eu não aceito que a string seja vazia. Da mesma maneira, eu poderia deixar o vazio, mas eu poderia até exigir um determinado valor específico para considerar que ele seja vazio. Né? Então, essas regras
do VO, que são regras de contrato, eu estou incorporando no próprio objeto de valor. Ou seja, eu não vou precisar duplicar essas validações na escrita dos métodos de negócio. E aí vocês verão isso agora. Então, implementei a regra aqui. Bora rodar o teste de novo. Bora rodar o teste. Deu. Agora passou. E aí, bom, dando mais uma olhadinha aqui, a gente ainda pode melhorar um pouco esse teste, externalizando os dados de teste. Vazio, eu espero um false. E aí aqui, o meu teste, eu tenho a entrada, eu tenho expected, e aí aqui, ó, o setup eu tiro. E aí o que meu teste vira? Basicamente a operação e a validação. Bora rodar aqui. Rodou o teste e agora ele muda, ó. Ele muda, como o source do teste agora está externalizado, mas continua determinístico, né? Ou seja, eu estou dizendo o que eu quero de entrada e o que eu quero na saída, o que eu espero na saída. E aí, a regra lá não tinham outras variantes? Vamos testar essas variantes. Será que estão todas cobertas? Bora ver? Maravilha. Então, o que eu fiz aqui? Eu não estou basicamente escrevendo um teste aqui, acho que vale até eu voltar, que é para... se vocês repararem, eu não estou preocupado pura e simplesmente em escrever o teste. Eu quero ter um feedback, eu quero perceber que aquilo que eu fiz era o que eu deveria ter feito e era o que foi pedido, né? Então, assim, da mesma forma, eu usei uma estrutura que eu vou conseguir propagar isso para o restante da aplicação. E aqui eu escrevi um primeiro teste, que seria um teste de contrato. Então, eu verifico aqui se o nome do produto está incorreto, né? Está inválido para os valores esperados. E aí, agora, como temos uma regra de negócio, então, bora fazer um teste no produto, da entidade produto. Bora duplicar aqui um teste de produto. Vamos aqui, invalid name. Aproveitando que já temos, bora criar o produto. Ele precisa de uma descrição do produto, ele precisa descrição do produto, ele precisa de um nome, eu vou deixar o nome vazio, ele precisa do peso, eu quero que ele seja falso, porque o nome está vazio. Então, beleza, tem os três, e aí, qual é a ordem aqui? Description, o que mais? Name, load, way, o peso, bem que ficou estranho de qualquer maneira. Bora aqui. E o expected, ok. E aí, bora criar aqui, bora alimentar os description, os VOs, name, o peso from, qual é o tipo? Eu não lembro qual é o tipo dele, velho, double. Tá grande esse preço. Beleza. Tem os três criados. Projeto está criado. Should be true. Identidade. Vou deixar a identidade. Só que o valid should be false. Ou seja, ele não pode ser válido. Né? E bora rodar aqui o teste. Opa, o que rolou? Não passou. Por que ele não passou? Bora lá na entidade. Olha só, criei a entidade, mas lembram-se das regras que eu falei? O objeto de valor está inválido,
Mas aonde eu estou dizendo que o erro do objeto de valor tem que ser propagado para a entidade? Eu não estourei uma exceção. Se eu tivesse estourado uma exceção, seria uma forma de eu propagar esse erro, né? Mas, não, eu estou propagando através do fluxo de erro, ou seja, eu vou criar os objetos, só que ao invés de alimentar tudo corretamente, eu vou alimentar com as mensagens de erro, né? Então, bora aqui, os meus campos, eu vou migrar os meus erros, descrição nunca vai ter, não foi definido, e qual é o outro? Descrição, a ident, que é o product name, o age e tal, beleza. Versão, campo operacional, a gente vai conversar disso aí ainda mais à frente, agora não. E beleza, migramos, precisa de alguma mudança adicional? Acho que não. Então, bora abrir o teste, rodar de novo. Vamos ver como ele se comporta aqui, né? Opa, passou. O que ele testou? Descrição do produto, nome vazio, peso 10, expected false, né? Ou seja, conforme os testes vão enriquecendo o domínio, a gente vai entendendo cada vez mais do negócio e da estrutura que está sendo criada, né? Então, bora agora criar uma regra em produto. E aí aqui outro ponto importante. Deixa eu maximizar aqui para vocês verem. Então, ó, eu propaguei os erros do meu VO para a entidade, de maneira que eu consigo verificar no teste se a entidade está válida, né? Com base num erro que surgiu lá no produto. Da forma que está agora, se eu incluir um erro, por exemplo, vamos ver aqui, eu tenho uma regra aqui, ó, de peso, vou incluir, essa aqui já tá, vamos fazer um teste do peso então. Da forma que tá, será que eu precisaria criar um novo peso menos 12? E aqui, nome, deixar só assim, invalid way. Bora, aliás, vamos deixar aqui, porque senão vai ficar estranho. A gente cria o teste específico para as regras ligadas aos cenários depois. Rodando aqui, opa, passou, vamos ver o que ele rodou aqui. O que ele rodou? Peso menos 12, tal. Poxa, mas será que ele está pegando esse peso direitinho? Bora ver. Peso. Opa, eu tenho um teste. Eu verifiquei essa regra do peso. Vocês perceberam a cobertura? Eu não precisei escrever nenhum código adicional na entidade. Quando a gente começa a modelar o domínio, a regra ela vai ter um lugar bem definido para estar, para ser escrita, ser colocada, mas o efeito dela vai se propagar para todos os objetos que utilizarem esse objeto de negócio e dependerem dessa regra. Então, vocês viram como você naturalmente começa a reaproveitar o código que você escreveu, mas um reaproveitamento não é um reuso descontextualizado, é um reuso que ele está com um posicionamento bem definido dentro do negócio e dentro do cenário. Dependendo da regra, vocês vão ver, vamos criar uma regra de projeto. E outro ponto, bem importante. Por que eu coloquei esse create aqui? Que eu queria marcar a sequência que normalmente eu sigo, né? Claro que depende de cada projeto, de cada contexto de negócio, mas eu separo a criação da edição. Por quê?
quando eu crio, eu, em geral, estou criando um novo objeto, eu estou inserindo um novo dado. Eu não preciso consultar, eu não preciso carregar esse dado, eu não preciso selecionar esse dado. Eventualmente, no máximo, eu vou ter que verificar a unicidade dele, como tem uma regra aqui. Mas essa seria uma regra de negócio dentro do processo de criação. Vocês conseguem perceber a diferença entre eu ter que inserir e fazer uma consulta de unicidade e eu editar um produto? Porque para edição, primeiro eu vou ter que criá-lo, eu vou ter que ter esse produto cadastrado. Claro que na regra de criação já existirá uma base, mas o que eu estou querendo mostrar é que o momento é separado. Eventualmente, eu posso criar a estrutura de cadastro e ter uma tarefa específica para incluir a validação de unicidade. Do contrário, eu preciso de muito mais infraestrutura para criar a edição. Porque a edição vai depender da seleção, vai depender da filtragem, ou seja, eu preciso achar o objeto que eu vou carregar, eu preciso carregar, né? Eventualmente eu vou precisar apresentar isso para o usuário, né? Essa apresentação pode ser diferente do cadastro, né? Então, assim, tem várias peculiaridades que eu vou ter que considerar para a edição. E que, se eu partir do cadastro, quando eu caio para a edição, eu já uso o que eu fiz para o cadastro, né? Eventualmente, até antes de cair para a edição, eu faço a seleção, porque aí eu já me apoio na seleção e no cadastro para fazer a edição. Vocês viram como a gente pode jogar com a ordem das tarefas, das atividades planejadas e ganhar tempo, e ganhar velocidade. E se você observar, dessa forma que está sendo escrita, eu sei quantas regras de negócio eu vou ter que escrever. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Quantos objetos de valor eu tenho aqui? Eu tenho o nome, eu tenho a descrição, eu tenho o peso, eu tenho a quantidade, que eu nem criei ainda. Eu tenho uma entidade, né? Ou seja, aí eu já tenho 5 objetos de negócio para serem criados. O nome tem uma regra que diz que ele é único. Então, abstraindo, ele vai precisar ter um nome. Então, o nome dele vai ser requerido. Ou seja, eu tenho uma regra em nome, eu tenho uma regra em peso, eu tenho uma regra em quantidade. E na entidade, eu tenho a regra da unicidade do nome. E que mais? Eu acho que só. Vocês viram o nível do plano de atividade que você vai precisar fazer? E olhando para esse teste, você tem uma ideia de complexidade do que você vai ter que escrever, do número de linhas. E se a estrutura, digamos, se a referência ou o modelo de código já tiver sido produzido, ou os padrões e o caminho que o time vai seguir já tiver sido definido, por isso a importância do DDD, a importância da arquitetura limpa, você vai ganhar muito tempo. E a complexidade da regra de negócio, na verdade, ela vai ser diluída, em grande parte, na criação dos objetos que a envolvem. Né? Que aí, como eu disse, né, a gente tem regras de contrato que vão verificar o layout. Né? Eu tenho 5 atributos, eu tenho... o atributo é nulo, não é nulo, é um inteiro, é uma string, ou seja, eu verifico o tipo dele, né, o contrato dele, eu verifico o range de valores, eu verifico a dependência, né, se existe um objeto que eu dependo, né, então assim, as regras têm vários tipos, tem regras mais rápidas de serem implementadas e regras mais elaboradas. As regras de relação, em geral, são as mais elaboradas, principalmente porque você precisa ainda avaliar outras entidades, fazer consultas e
mas isso a gente vai ver, ainda vai chegar nesse momento aí. Então, o que eu mostrei agora aqui? Bom, o reuso dos testes, da base dos testes para criar novos testes, o uso do objeto de valor, encapsulando a validação de contrato para reportar o erro com uma infraestrutura de validação, vai te ajudar a propagar isso para a entidade e reduzir o código da entidade, que a entidade ela vai fazer parte daquele trabalho que, quando não se tem um domínio rico, é feito na camada de serviço, aquelas operações de inserção, de edição, né, que acabam incorporando vários fluxos, porque se eu tenho várias formas de atualizar uma entidade, em geral eu começo a ter desvios, eu começo a ter várias versões desse método, né? E com a camada de domínio rico, esse trabalho acaba sendo diluído, né, na forma de criar o objeto, na API que ele expõe de negócio propriamente dito, e a gente ainda tem um outro conjunto de objetos de negócio, que são as agregações, que trabalham com um conjunto de entidades. Então, se vocês forem vendo, é uma escadinha. Eu posso começar com objeto de valor, que eu não sou obrigado a seguir. Mas imaginem que, se eu não tivesse usado um objeto, um VO, para representar as propriedades da entidade, eu teria aqui tipos primitivos, eu teria a entidade, eu teria string na identidade, eu teria string na descrição, eu teria um double no peso, né? Ou seja, eu teria que verificar esses tipos aqui na entidade. E sempre que ela me retornasse algum valor para outro objeto, eu teria que eventualmente fazer essa verificação, né? Então, eu estaria expondo esse valor. Na camada de domínio, você ter o dado desconectado do tipo primitivo, ele te ajuda a encapsular as características que o próprio tipo tem, né? Como, por exemplo, aqui no teste do nome do produto, foram 4 testes. Cadê? Foram 4 testes para verificar se ele estava vazio. Ou seja, o vazio é o espaço, é o nulo, tudo para verificar um valor, né? Assim, imagina você levando todo esse código de suporte para dentro da entidade. Complicado. Então, isso tudo vai gastando tempo, isso tudo vai gastando oportunidades de inovação que você teria caso estivesse trabalhando com uma camada de domínio mais rica, mais robusta. Então, bora atualizar o produto. Vou copiar um teste aqui. Teste, produto, name update. Ou, pode ser. Vamos atualizar o nome. My name, peso, descrição, deixa vazia, já que não tem regra lá. O que eu espero aqui? Bar product. Poxa, essa criação desse produto tá assim. Vamos deixá-la mais expressiva? Bora criar esse produto de forma diferente? Product prompt new. E aí, bora fazer o seguinte aqui. Vamos passar aqui, fazer o seguinte. My name, 10, descrição vazia. Vou completar aqui, só porque eu não quero ficar sem o autocomplete. Então, bora aqui. Ó, bora gerar esse método lá. Claro que ele não gerou o método que eu queria, né? Esse é o padrão Factory Method. Ele possibilita que você crie novas formas de se construir um objeto, né, de forma mais funcional e mais expressiva. Se vocês olharem direitinho, esse padrão ele já está sendo usado, nos VOs. Olha aqui, ó.
o from. Eu poderia ter outras formas de criar mais expressiva, como o Factory Method, ele ajuda, ele simplifica o consumo. E ele é criado como um método estático, né? Várias APIs já estão incorporando essa forma de se criar objetos. Então, bora aqui. Tudo bem, eu tenho os três, só que aqui não é empty, vai ser desc. Aqui não é empty, aqui vai ser double way. Aqui não é my name, mas sim product name ou name, para simplificar. Ok. E aí, um ponto importante. Esse Factory Method que eu estou criando direto, ele já é contextualizado. Se eu criar direto uma versão contextualizada, eu vou começar a duplicar código. Mas eu vou fazer aqui só para vocês observarem. Então, bora aqui. New. Aí aqui eu passo o name. Way. Opa. Eu passo o way. Essas caixas de leitura são horríveis. Entidade, isso. Não é o peso, descrição. Aí eu faço a descrição. E aí, se vocês observarem, tem mais um parâmetro. Vale algumas explicações aqui. O que é isso? Então tá, eu basicamente chamei o construtor aqui dentro, desse jeito que tá. Bora testar? Bora ver se já... Como é que se comporta? Bora aqui para o teste. E criei. Should be. Tem alguma coisa inválida aqui? Não. Should be true. Bora ver se esse produto está válido. Você vai explodir. Opa. Então, olha só. E agora a gente não tem mais um construtor, né? Eu estou chamando de new, mas vários diferentes podem ter, como por exemplo, eu poderia ter chamado de from, criá-lo a partir desses elementos, né, aqui. Mas por que eu não fiz? Eu gosto de fazer da seguinte forma: deixa esse new. Eu gosto de criar o from como uma versão geral, onde eu passo todos, eu permito que os desenvolvedores passem todos os parâmetros para o construtor, mas
ele é baseado em VOs e não em tipos primitivos. Ou seja, ele seria o construtor description, ele seria o construtor considerando o modelo de domínio. Aqui agora eu limpo, eu já estou passando o nome correto, eu já estou passando a descrição correta e a versão também está vindo de fora, e aí eu crio esse cara. Tá, mas e aí? E o new? Qual é o sentido do new se eu já criei o from? O new, ele vai possibilitar que eu crie de forma diferente. Inclusive, ele me permite ter valores padrão. Por exemplo, então assim, aí agora vamos olhar o teste lá, como é que ele fica. Eu tenho o new, onde eu passo só o nome, o peso e a descrição, ou, eventualmente, eu posso ter o from, onde eu passo isso e a versão. E olha aqui, e a versão, ela tem um factoring method diferente. Ó. Ela tem um factoring method new para inicializar a nova versão do objeto. Aí vocês viram? Claro que aí o from eu terei que mudar os tipos aqui para os VOs para ele ficar com a versão correta. Então eu vou voltar aqui para a minha versão simplificada. Da mesma maneira, bora fazer um update baseado em factory method, que é a proposta aqui desse teste. Bora voltar lá. Aliás, primeiro, vamos ver como seria a interface dele aqui. Então, qual é a ideia? O que eu quero aqui? Eu quero atualizar o nome, né? Então, eu posso fazer aqui um método name update, recebe o quê? Um produto. Se eu vou atualizar, eu preciso ter o produto, eu vou atualizar. E aqui, produto, e aí aqui eu verifico se ele está válido e verifico se o name eu acho que é name should be updated name, new name, updated name, ou melhor, expected, para marcar, expected name, beleza, não vai nem compilar, né, porque o método está quebrado aqui, então bora criar aqui, eu acho que ele já cria agora um método estático, beleza, eu quero que ele retorne aqui os tipos corretos, aliás, não é product name, é produto, e o produto, o nome que eu desejo atualizar
E aí agora eu tenho um factory method que vai fazer o quê? Ele vai... Aí eu tenho várias abordagens, mas aqui eu vou usar, como só tem as regras de contrato, então eu não vou incluir nenhuma verificação adicional aqui, que poderia ser feita. Então, como é que vai ficar o produto? O nome vem do nome que eu passei. Aqui o nome pode ser mais expressivo, né? New name. Ele pode ser mais para indicar que ele está sendo. E o restante dos valores trazemos, eu acho que é descrição, peso e a versão o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar a versão next, porque eu vou incrementar com base na versão do produto que eu recebi. O que está errado aqui? Deve ser a ordem. Vamos ver. Product name. Vamos acertar essa ordem. Então tá. E aí aqui, se vocês observarem, também é uma técnica de programação segura, né? Ou seja, eu estou garantindo que só seja atualizado o nome do produto. O novo objeto gerado, ele terá a composição, ou seja, ele terá como único parâmetro atualizado. Coloquei o name primeiro. Normalmente era para ser ao contrário, mas ele está reclamando aqui. Produto. Pois é, então. Por que está reclamando? Aqui, o produto e o campo que eu quero alterar. Ah, tá. Como é que eu vou atualizar eu mesmo? Aqui, a minha entrada input product new, e aí eu crio com o input desk, input way. Meu Deus, quem que tá colocado aqui? Ah, eu criei como string. Então bora usar o from, só para não ter que trocar tudo. E a versão inicializa com new. Input description, claro que está trocado com peso. Vamos trocar com peso. Aqui, beleza. Então tá, temos o produto como entrada, atualizar o operador, ou seja, a lógica, efetivamente. Name está errado também. O que está errado? Como é que é o nome? Ah tá, é o identity. A identidade é nova. Então, bora rodar, ver como é que tá. Olha aí como fica. Isso aqui tudo, ó, se vocês observarem, isso tudo é configuração. E aqui, ó, se utilizar o método new, se utilizar o new, utilizar o theory, passando os parâmetros para o teste fica muito mais limpo,
muito mais elegante e fácil de dar manutenção. Eu vou mostrar mais à frente, depois, trabalhar com Data Source, mas... E o Expected vai ser o último. Eu sempre coloco o Expected como o último. Então tá, o nome, novo nome, o peso, o coisa. Tá, e aí aqui eu terei uma string input name, uma string input new name, uma string destr, um double weight, uma string expected. Vou quebrar a linha aqui só para ficar mais claro. E aí, remove o setup daqui. Não preciso de versão. Olha aí como é que fica o teste. Não preciso mais do expected aqui. Input new name. Tá. Aqui. Input new name. Vou chamar de name. Product name. From input new name, que vem de fora, vai para o new name, beleza, e o expected aqui. Vamos rodar o teste, ver como é que ficou. E o que aconteceu? String, vamos ver, string, para variar, eu troquei a ordem. Bora rodar de novo. Qual foi o que falhou? Foi a verificação, input desk vazio. Acho que temos um bug na identidade. Sim, o valor é o mesmo, mas ele está considerando como valores diferentes. Temos um bug no deflow, alguma coisa aconteceu aqui. Bom, gente, vamos parando por aqui hoje. Vamos seguir, vamos parando por aqui e no próximo vídeo vou dar sequência com a modelagem de mais cenários com entidade. Vamos evoluir essa entidade, vamos trabalhar com agora regras de negócio na entidade, né, e ver e avançar em mais um passo aí na modelagem do nosso domínio de negócio. Beleza? Bom, pessoal, eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Road to Agility. Valeu, gente. Até a próxima.